Olá pessoal, essa é a nossa segunda parte da 10ª aula e o assunto hoje, mais uma vez, é História da Assembleia de Deus no Brasil. E hoje, dando um panorama para vocês sobre a vinda de Gunnar Wing para o Rio de Janeiro em 1924. Como eu disse para vocês, esse livro aqui é um livro bastante já surrado pelo tempo, porque ele foi lançado em 1982, né, com a morte do pastor Paulo naquele ano, em 1982. A irmã Zélia, então, ela escreve uma biografia, 86, porque Paulo morre em 82. Então, em 1986, ela escreve traços da vida de Paulo Leivas Macalão. Esse livro aqui é lançado pela CPAD. Então, nesse livro, ela vai contar, dando uma introdução sobre a vida do Paulo Macalão e também o início da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, que não tem como se desvincular a fundação da Assembleia de Deus, tirando a vida dos Britos e também a vida de Paulo Macalão, né? Paulo Macalão, ele era filho de general, perdeu a mãe com 5 anos de idade, aonde a senhora, sua mãe, pediu ao seu marido, José Maria Macalão, general de exército, que não desse outra mãe para as crianças. Eram 3 irmãos, né? Uma irmã e dois meninos, e Paulo era o caçula. Sua mãe, né, uma família abastada do Rio Grande do Sul. Ele é o 3º filho. A mãe era pianista e fazia concerto quando o pai era transferido por causa da sua função como oficial comandante militar. Então a senhora, sua mãe, fazia concertos, né, no piano, rodeada por altas patentes do Exército Brasileiro e também de autoridades dos municípios, onde o general Macalão estava sob a liderança da OM. E quando eles vêm para o Rio de Janeiro, a sua mãe falece, o general não casa de novo e traz os filhos para o Rio de Janeiro, traz os filhos. No começo, Paulo Macalão, ele tem a assistência da sua irmã, mas depois ela volta para o Rio Grande do Sul para casar, para contrair núpcias. Paulo Macalão vai estudar no Colégio Batista Tijuca e depois ele vai para o Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II foi fundado pelo imperador Dom Pedro II para que os filhos de oficiais comandantes das Forças Armadas e também filhos dos nobres estudassem. E Paulo Macalão, como filho de general, ele foi estudar no Pedro II, fazer o colegial, chamado 2º grau, o ensino médio. E naquele tempo, o herdeiro do lugar dos pais eram os filhos. Então, se era filho de militares, os filhos iam ser militares automaticamente. Servidor público, os filhos ocupavam o lugar do pai quando aposentavam. Essa era a cultura da época. Isso durou até o governo de Getúlio Dornelles Vargas, quando tomou o poder em 1930, depondo Washington Luiz. E aí, Getúlio Vargas, quando faz uma mudança da CLT, uma série de inovações durante o seu governo, ele muda também essa cultura e passa a trabalhar com o concurso público. Mas até Getúlio Vargas, essa era a cultura do Brasil. Os filhos herdavam a função dos pais, dos respectivos serviços públicos e também das Forças Armadas. E Paulo Macalão, então, ele, voltando do colégio, segundo o livro da irmã Zélia, ele encontra um folheto amassado e pega esse folheto para ler e ver o que era. E diz a história, diz o testemunho de Zélia Brito Macalão, que esse folheto foi encontrado na rua São Luís Gonzaga, próximo ao número 12, onde havia um folheto amassado na calçada. E nesse folheto trazia a mensagem do Evangelho. E junto do folheto trazia também o endereço da igreja.
E aí Paulo foi até a igreja, que era a igreja do orfanato, dirigida por um pastor batista americano, né? E ali Paulo Macalão já tinha conhecimento da região, porque eles foram dos colégios Batista Tijuca, então já tinha mais ou menos conhecimento. Ele passou a frequentar o culto. E após o culto, a irmã Marinha Brito convida ele para poder ir para a casa dos Britos, para poder assistir o culto. E nesse interim, o grupo começou a crescer, a sala da irmã dos Britos já não comportava mais o número de pessoas, e assim Paulo Macalão escreve uma carta por orientação dos irmãos, porque nesse tempo também os irmãos já tinham um crente mais antigo, mais tarimbado, que dirigiam eles, que dirigia o culto, dirigia a oração, era o líder do grupo. Mas com o crescimento do grupo, o irmão Heráclito Menezes não teve coragem de assumir o pastorado da igreja. Falou, não, isso não é para mim. Então eles escrevem a carta para o irmão Vingre, irmão Gunnar Vingre, onde Gunnar Vingre vem para o Brasil, né? Para o Rio de Janeiro, capital do Brasil. E aí, quando ele chega no Rio de Janeiro, a família Brito o hospeda, ele aceita o convite, e depois ele vai alugar o salão, né? Onde recebe os primeiros crentes, né? Então, tanto Cacilda como Zélia, que eram irmãs, terminam o ensino de magistério, ou seja, professora normalista, e Paulo Macalão começa a evangelizar as duas para que elas se tornassem membros da igreja batizadas nas águas, e foram batizadas na Praia do Caju. E um dia o que emocionou Zélia foi ver o irmão Gunnar Vingre com o rosto no chão, aonde chorava e clamava pelas almas. Aquilo tocou muito a irmã Zélia. E a irmã Zélia então começa a buscar o batismo do Espírito Santo, e nesse lugar onde Gunnar Vingre alugou o salão como primeiro templo da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro alugado, foi na Rua Escobar, número 57, aonde a irmã Zélia e também a Cacilda foram batizadas com o Espírito Santo, e esse foi o primeiro salão. Depois mudaram para a Rua Figueira de Melo, 363, né, que era um salão maior, e mais tarde para um salão ainda maior, na mesma rua, no número 232. Então, o primeiro salão na Rua Escobar 57, o segundo salão na Rua Figueira de Melo, 363, e o terceiro salão na mesma rua, número 232, que, se não me falha a memória, é o que mantém até hoje, onde está sediado a convenção da Assembleia de Deus do Brasil, a CADEB, se não me falha a memória. Hoje ela está sediada nesse endereço, né? Rua Figueira de Melo, número 232, e em São Cristóvão. Então, o irmão Vingre, ele fica na casa dos Britos por um tempo, e de acordo com o culto, segundo os relatos históricos, ele verifica que os irmãos precisavam ser doutrinados, e de acordo com a história, então, durante 2 meses ele prega sobre, um período ele prega sobre os fundamentos da Assembleia de Deus, e no final dessas preleções seguidas, ele faz uma assembleia e pergunta se os irmãos aceitam então se manter membro da Assembleia de Deus, e com essas condições a Assembleia concorda. Então ele aluga o primeiro salão na Rua Escobar 57, e ali começa a Assembleia de Deus, e esse é o ano de 1924, onde Gunnar Vingre começa a trabalhar. E depois, quando em 32 ele vai embora para a Suécia, deixando 2.000 crentes. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.